Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Forte. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse evento, a Semana da Odontologia Hospitalar. Hoje teremos a nossa segunda videoaula. Queria agradecer as pessoas que assistiram à nossa primeira videoaula, que falamos sobre conceitos e legislação sobre a odontologia hospitalar. Se você ficou com alguma dúvida, manda a sua dúvida pelo nosso e-mail educamodontologia@gmail.com ou através do direct no Instagram @educanodonto. Tá? A videoaula de hoje vai tratar sobre infecções relacionadas à assistência à saúde, que seria o termo hoje mais utilizado para as infecções hospitalares, que são as infecções relacionadas ao cuidado do paciente. Dentro das unidades críticas de um hospital, por exemplo, a unidade de terapia intensiva, as três principais infecções relacionadas à assistência à saúde, ou IRAS, também chamada, são as infecções respiratórias, as infecções sanguíneas e as infecções do trato urinário. As infecções respiratórias, geralmente, a principal delas são as pneumonias associadas à ventilação, então são os pacientes que são dependentes de ventilação artificial ou de respiração artificial, eles estão mais vulneráveis para esse tipo específico de infecção respiratória. As infecções sanguíneas são as infecções relacionadas a presença de alguns stents ou devices em corrente sanguínea, né? Os acessos periféricos e os acessos centrais, acessos para diálise, etc., medicações. E as infecções do trato urinário são as infecções desse sistema urinário que são prevalentes nessas unidades pela presença da sonda vesical, né? Os pacientes estão sedados muitas vezes, os pacientes não conseguem se levantar, estão restritos ao leito, e a diurese é feita através e mensurada através da presença de uma sonda vesical de demora, ok? A pneumonia dentro do ambiente ou fora do ambiente hospitalar, ela tem algumas terminologias. Então, a pneumonia que é associada fora do ambiente hospitalar, ela é chamada de pneumonia adquirida na comunidade, certo? E as pneumonias adquiridas em hospitais, elas podem se dividir em pneumonias adquiridas nas unidades críticas hospitalares, que seriam as UTIs e as unidades de cuidados especiais, as UCS, e as pneumonias não adquiridas nessas unidades críticas, tá? Dentro das unidades críticas, a pneumonia ela pode ser associada à ventilação, que é a principal infecção respiratória dentro dessas unidades, principalmente UTI, como eu relatei para vocês anteriormente, ou ela pode ser denominada de pneumonia adquirida fora desse ambiente em pacientes que não estão em cuidados intensivos ou em ventilação mecânica, tá? A principal relação que existe entre odontologia e infecções respiratórias, sem dúvida, se dá na prevenção desse tipo específico de pneumonia, que é chamada de pneumonia associada à ventilação mecânica, né, que é chamada aqui no Brasil de PAV e nos Estados Unidos de VAP. Então, se a gente for destacar algumas atribuições importantes que o dentista tem dentro do ambiente hospitalar, sem dúvida, uma importantíssima é a atuação do dentista em programas de prevenção de pneumonias em unidades críticas, em unidades intensivas, principalmente nos bundles de prevenção da PAV, que é a pneumonia associada à ventilação. Levando-se em conta que boa parte dos pacientes dentro da UTI, lógico que isso vai diferenciar de acordo com o perfil da unidade e do hospital, mas geralmente são pacientes que dependem de ventilação mecânica, ou seja, de respiração artificial invasiva, são pacientes que têm um alto risco de desenvolvimento de pneumonia, tá? Dessas três infecções hospitalares ou infecções relacionadas à assistência à saúde dentro do ambiente hospitalar, principalmente nas unidades críticas, infecções respiratórias, infecções de corrente sanguínea e infecções do trato urinário, cada hospital ela tem o seu perfil de prevalência, o seu perfil epidemiológico. Mas, geralmente, as infecções respiratórias estão ali entre as mais prevalentes, em comparação com as infecções de corrente sanguínea e as infecções do trato urinário. Nos dois hospitais que eu trabalho, um hospital público, que é o Hospital Dr. Valdemar Alcântara, e o hospital particular, operador de saúde
Unimed Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed. Nesses 2 hospitais, as infecções respiratórias sempre são as infecções que mais detêm preocupação da equipe e dos gestores, tá? São infecções que, dependendo do perfil da unidade, infecções difíceis de prevenir, principalmente se uma unidade tem um perfil de pacientes mais graves e pacientes mais crônicos. Então, toda a atenção da equipe junto ao Serviço de Controle de Infecções Hospitalares é importantíssimo na prevenção desse tipo de pneumonia. Portanto, por definição, pneumonia associada à ventilação mecânica quer dizer que é uma pneumonia adquirida pelo paciente dentro das 48 horas ou mais após a intubação do paciente, ou com o tubo endotraqueal, que é o mais comum, ou com uma cânula de traqueóstomo. Tá? Geralmente, o que acontece é que quando o paciente ele vai para a unidade crítica, ou ele já vai entubado, ou ele vai necessitando de cuidados intensivos e pode ser entubado durante aquele período de internamento hospitalar, com algumas exceções dependendo do perfil da UTI. Nesse período em que o paciente necessita de respiração artificial invasiva, que ele é entubado, depois de 48 horas ele pode desenvolver uma pneumonia associada à ventilação, dentro de 48 horas ou mais, tá? Depois de alguns dias desse paciente com o tubo endotraqueal, que mais comumente é o orotraqueal, esse paciente ele tem indicação, se ele ainda necessita ficar em ventilação mecânica, de fazer uma traqueostomia, porque a presença do tubo traz uma série de efeitos adversos à traqueia do paciente. Então, a presença da cânula de traqueóstomo não exclui a possibilidade também de desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação. Um paciente ele precisa de ventilação mecânica invasiva por uma insuficiência respiratória aguda. E a causa dessa insuficiência respiratória aguda ela pode ser variada. Pode ser por uma pneumonia adquirida na comunidade, que foi o motivo do internamento do paciente. Pode ser porque o paciente teve um acidente vascular cerebral ou encefálico. Pode ser porque o paciente teve uma intoxicação exógena, uma pancreatite, uma insuficiência renal aguda, um pós-operatório que teve alguma intercorrência ou complicação. Então, assim, existem várias condições clínicas e cirúrgicas em que o paciente necessita ficar dependente, que ele fica dependente de uma respiração artificial, de uma ventilação mecânica invasiva, tá? Que na verdade é um suporte artificial de O2 invasivo, que é a presença de um tubo endotraqueal ou uma cânula de traqueóstomo, tá? Então, aqui é uma ilustração que mostra uma paciente na UTI do hospital público que eu trabalho, que é uma paciente dependente de ventilação mecânica invasiva. Então, existe aqui um ventilador, existe um circuito de ventilação e existe a comunicação com o tubo orotraqueal, tá? Então, essa paciente ela não consegue respirar espontaneamente e ela precisa da ajuda de um ventilador, certo? Essa ajuda ela pode ser total, então é quando toda essa responsabilidade da ventilação ela fica para o respirador, mas ela pode ser complementar também. Então, o paciente, quando ele vai melhorando, quando a sua sedação vai diminuindo, esse paciente ele começa a ter uma respiração espontânea e ele vai precisando apenas de uma complementação de suporte de O2, até que chega o momento em que se programa a extubação do paciente para que esse paciente ele fica, na verdade, só com um suporte artificial de O2 não invasivo, que seria através da utilização das máscaras de Venturi, da Full Face, das de alto fluxo, tá? Então, existe aí realmente várias modalidades de ventilação mecânica. Aqui só uma ilustração mostrando a presença do tubo orotraqueal, que na verdade é necessária nessa ventilação mecânica invasiva. E esse tubo orotraqueal ele funciona como uma via de comunicação entre a boca e a nossa árvore respiratória inferior.
né, os brônquios e os pulmões, tá? Então, lembrando que na boca a gente tem uma região altamente contaminada, com a presença de diferentes bactérias, e essas bactérias, através dessa via de comunicação, elas podem chegar à árvore respiratória inferior. Observem aqui que no tubo orotraqueal existe um balonete. E esse balonete, ele faz parte do tubo e é muito importante a sua insuflação após a intubação orotraqueal, porque ela veda a região da traqueia nessa porção próximas aos pulmões. Então, essas microaspirações que existem ao longo do dia, a insuflação desse balonete evita que essas secreções que podem ser vindas da boca, podem ser vindas da cavidade nasal ou do próprio trato intestinal através do refluxo. Essas secreções contaminadas com bactérias, elas podem chegar aos pulmões. Então, esse balonete, de certa forma, previne essas microaspirações. Tá? Existe um balonete também externo, então, esse balonete ele é insuflado porque existe um balonete externo que se comunica com o balonete interno, e aí esse balonete externo ele é importante porque ele vai nos passar a informação de que esse balonete interno ele está insuflado ou não. Então, na realização da higiene oral, por exemplo, depois que a gente comunica o paciente, se ele tiver com algum nível de consciência, quando a gente separa o material, quando a gente lava as mãos, quando a gente observa a cabeceira elevada, é importante também observar se esse balonete ele está insuflado. E existe um equipamento, um instrumento chamado de cafômetro, que ele serve justamente para aferir essa pressão do balonete. Realizar a higiene oral com esse balonete desinsuflado pode ser bastante perigoso, já que a gente vai levar conteúdo líquido para a cavidade bucal do paciente. E esse conteúdo líquido ele pode ser um veículo de transporte de bactérias orais para os pulmões através da aspiração, ok? Então, bastante cuidado para a aferição da pressão desse cuff antes da realização da higiene oral nos pacientes críticos que estão entubados. Na PAV, a gente tem uma tríade de fatores que são determinantes para o desenvolvimento da doença nos pacientes críticos. Primeiro, imunidade, considerando que quase que a totalidade desses pacientes que estão internados em unidade crítica, eles têm algum déficit da imunidade, principalmente se é um paciente que já é idoso, se é um paciente que já tem outras comorbidades, várias comorbidades, e o próprio ambiente hospitalar, a nutrição e etc. leva a esse status de déficit de imunidade. Então, esse é um fator determinante, é um dos fatores determinantes na ocorrência da pneumonia associada à ventilação. O outro fator determinante são as aspirações. Então, se aquele balonete ele não está insuflado na pressão adequada, se não é monitorado e ele fica desinsuflado, essas microaspirações, como eu já falei para vocês, ocorrem ao longo do dia. Então, as secreções contendo bactérias, elas podem atingir a árvore respiratória inferior com bastante frequência. Isso aumenta muito a possibilidade de ocorrência de PAV, tá? E o terceiro ponto é a patogenicidade dos micro-organismos. Então, existem no corpo cavidades que são colonizadas por bactérias. A boca é uma delas, a cavidade nasal é uma delas, a porção da orofaringe, o trato gastrointestinal. Então, são regiões do corpo que são contaminadas, não são estéreis. E dentro do ambiente hospitalar, ao longo do tempo de permanência, essas regiões do corpo elas são colonizadas por outras bactérias que normalmente não eram anteriormente. Então, essas bactérias que habitam o ambiente hospitalar, elas podem encontrar na boca, por exemplo, um ambiente bastante favorável para morar e para proliferar, para interagir com outras bactérias. E aí a presença dessas bactérias relacionadas à pneumonia dentro desse ambiente hospitalar, elas podem, através das microaspirações, atingir a porção
inferior da árvore respiratória, atingir os pulmões e, em conjunto com as aspirações e a imunidade do paciente, o paciente ele pode desenvolver esse tipo de infecção hospitalar ou infecção associada à assistência à saúde, tá? É muito importante aqui falar para vocês que as bactérias que geralmente causam cárie ou doença periodontal são bactérias que não são relacionadas a esse tipo de pneumonia, apesar de haver a necessidade da gente combatê-las dentro do cuidado odontológico que a gente oferece para os pacientes dentro das unidades críticas. Mas o grande problema é que a piora da condição de saúde bucal do paciente dentro dessas unidades críticas, ela acaba por favorecer a colonização das bactérias que causam a pneumonia, que já estão dentro do ambiente hospitalar. Tá? Aqui são alguns exemplos dessas bactérias que podem causar PAV: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella species, Escherichia species, Acinetobacter species, Enterobacter species, entre outros. Então, existem diferentes bactérias que podem causar a pneumonia associada à ventilação. Geralmente, essas bactérias elas colonizam o paciente antes da internação hospitalar, como Staphylococcus aureus, por exemplo, mas boa parte delas colonizam o paciente após o internamento hospitalar. E aí esse paciente está mais suscetível a essa colonização, levando isso para a odontologia, quando a cavidade oral do paciente ela não está sendo cuidada durante esse período de internamento. Essas bactérias, elas também podem ser multiresistentes, tá? Então, a Klebsiella, existem espécies multiresistentes dentro do ambiente hospitalar. A Serratia espécies, também existem espécies multiresistentes dentro do ambiente hospitalar. Então, além de provocarem a PAV, elas tornam o tratamento dessa condição ainda mais difícil, já que elas são pouco sensíveis a diferentes tipos de antimicrobianos. Então, elas levam a uma severidade de doença pior por causa dessa resistência apresentada a diversos fármacos. Então, aqui é um exemplo de um estudo que mostra a prevalência dessas bactérias dentro dos pacientes que desenvolveram PAV em um determinado hospital. Importante salientar que nesse estudo, a bactéria mais prevalente foi o Staphylococcus aureus. Mas isso não significa que essa bactéria é a bactéria mais associada à PAV em todas as situações, em todos os casos. Nesse hospital em específico, nesse serviço em específico, os Staphylococcus aureus foram mais prevalentes. Mas, dependendo do hospital que você trabalha, que você estuda ou que você pretende trabalhar, existe uma epidemiologia própria com relação a essas bactérias. Então, no hospital público que eu trabalho, por exemplo, o Staphylococcus aureus ele não é a bactéria mais associada ao desenvolvimento de PAV nos pacientes, e sim a Klebsiella species, tá? Então, vai variar realmente para cada centro essa prevalência. Aqui é um outro trabalho que também mostra a associação de patógenos do aspirado traqueal, né, que é um procedimento geralmente feito dentro das unidades críticas, principalmente em pacientes que estão secretivos, que têm alguns sinais clínicos de infecção respiratória, e o biofilme oral dos mesmos pacientes sob ventilação mecânica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui as coletas orais, né, depois de 48 horas de admissão do paciente, a Klebsiella pneumoniae teve uma prevalência em um paciente que não teve, em pacientes que não tiveram pneumonia, né, em 2 casos, então 12% do percentual. Em pacientes que desenvolveram pneumonia, né, no aspirado traqueal, a sua presença ela foi o dobro. Então foi 4, né, cerca de 30% dos pacientes. Para Pseudomonas aeruginosas, né, essa diferença foi ainda maior. Então, em pacientes que não desenvolveram pneumonia, esse micro-organismo ele esteve presente
em 3 casos, né, 18% dos pacientes, em pacientes que desenvolveram pneumonia em 7 casos, né, 53% essas bactérias estiveram presentes na cavidade oral desses pacientes. Então, vale a pena destacar aqui o que eu já falei, que essas bactérias relacionadas à pneumonia são bactérias que podem encontrar na boca um local favorável para crescer e para proliferar. Esse é um estudo que mostra justamente o impacto que uma hospitalização tem no acúmulo de placa ou biofilme dental nos pacientes internados, né? Então, esse estudo ele demonstra que a saúde oral de pacientes que estão internados, que estão acompanhados dentro de um ambiente hospitalar, esse acúmulo de biofilme e de placa dental aumenta, certo? E essas alterações levam a um prejuízo da qualidade de vida, bem como um aumento do risco de importantes infecções relacionadas à assistência à saúde, como as pneumonias nosocomiais ou as pneumonias adquiridas dentro do ambiente hospitalar. Tá? Então, esse é um estudo clássico que mostra que a condição de saúde bucal nos pacientes piora durante o internamento. Tá? Eu tive a curiosidade de fazer um estudo também, considerando que o hospital ele tem uma equipe de saúde bucal, e tivemos resultados bem interessantes que foi divergente da literatura, né? Enquanto a literatura ela mostra de uma forma muito clássica essa piora da condição de saúde bucal, no nosso estudo, que ainda não foi publicado, mas que será certamente, em um hospital que tem equipe de odontologia, ou o paciente ele se mantém com a condição de saúde bucal, daquela que foi vista numa primeira avaliação, né, dentro das 24 ou 48 horas de internamento, ou essa saúde bucal ela melhora durante o internamento. Então, foi um dado bem interessante que demonstra que a presença de equipe de odontologia dentro do hospital ela muda um pouco esse panorama que é bem clássico na literatura de piora da condição de saúde em pacientes internados, ok? Aqui é uma foto, uma ilustração que foi feita no hospital público que eu trabalho, que é o Hospital Valdemar Alcântara, nas primeiras 24 horas de internamento de uma paciente, tá? Então aqui vocês notam que essa paciente ela já veio com a condição de saúde bucal muito ruim. Então, no primeiro exame de uma paciente que está em ventilação mecânica invasiva, então vocês observam aqui a presença de um tubo orotraqueal, vocês observam aqui a presença de uma sonda nasoenteral, uma sonda para dieta, certo? E a cavidade oral dessa paciente, a gente observa uma paciente desdentada total, mas que você tem uma grande presença de placa de biofilme sobre a língua dessa paciente, né? Associada a outros achados bucais, como ressecamento dos lábios, certo? Que é um importante fator de surgimento de úlceras traumáticas. Então, a gente vai conversar na terceira videoaula sobre alterações bucais, que a lubrificação é importantíssima dentro do protocolo de higiene bucal para prevenir o surgimento dessas úlceras. Mas, enfim, a presença desse biofilme oral, ele, considerando que é uma paciente que tem um risco de desenvolver PAV, ele pode ser determinante para a evolução desse tipo de infecção respiratória. Então, eu tenho um tubo orotraqueal que comunica a boca, a árvore respiratória inferior. Eu tenho uma presença maciça de bactérias na cavidade oral dessa paciente, e essa paciente certamente ela durante vários tempos, né, durante ao dia, haverá certamente microaspirações dessas secreções, desse conteúdo. Então, se um protocolo aqui de cuidados bucais não for estabelecido para essa paciente, é uma paciente que tem uma grande possibilidade de desenvolver esse tipo de pneumonia. Então, é importantíssimo que essa paciente seja assistida e como ela foi durante o período de internamento, tá? Então, por isso que é tão importante a avaliação desses pacientes quando eles entram dentro dos hospitais, principalmente unidades críticas, por dentistas, para que o dentista estabeleça o protocolo de
cuidados bucais para essa paciente internada, tá? Essa piora de saúde bucal durante o internamento, ela pode estar relacionada a vários motivos, tá? Então, a incapacidade física do paciente de realizar a sua própria higiene, ele é dependente de terceiros para que a higiene oral seja realizada. Mudanças de hábitos alimentares, então a pessoa não se alimenta mais por via oral, ela geralmente se alimenta por uma sonda nasoenteral ou por uma gastrostomia, que é um EGTT, ou ela tem contraindicação de dieta. Na verdade, os pacientes ficam nesse tempo em dieta zero. Então, a mastigação em si, ela tem um efeito também de remoção de placa, já que há uma ação mecânica dos alimentos e da língua, das mucosas sobre os dentes. Então, essa mudança de hábitos, né, o paciente não vai se alimentar mais por via oral, acaba por comprometer também essa ação mecânica e essa remoção da placa. Uso de medicamentos. Então, são pacientes que tomam vários medicamentos durante o internamento. Muitos desses medicamentos são medicamentos que estão associados a uma redução da produção de saliva. A gente sabe que a saliva é importantíssima para as defesas da boca, né? Existem várias proteínas que são bactericidas, bacteriostáticas, existem imunoglobulinas que são importantes na prevenção de infecções fúngicas e virais. Então, essa redução de produção de saliva, consequentemente, vai impactar na piora da condição de saúde bucal desses pacientes internados, tá? Debilidade do sistema imunológico, como eu já comentei com vocês, e falta de treinamento e vigilância da equipe, tá? Então, o que eu observo ao longo dessa experiência, ao longo dessa vivência aí de pelo menos 6 anos dentro do ambiente hospitalar, eu observo que a presença da equipe de odontologia, ela não é só determinante no impacto das intervenções, mas os programas de educação permanente com os técnicos de enfermagem são importantíssimos para sensibilizar a equipe da importância da condição da higiene oral, dos cuidados bucais durante o internamento do paciente, tá? Os treinamentos são importantes e a presença do dentista dentro dessas unidades, através de visitas diárias e etc., são importantes para que essa equipe ela realmente esteja comprometida com os cuidados bucais do paciente. E tem pacientes, quem trabalha ou estuda em hospital sabe, que são pacientes extremamente difíceis de se fazer a higiene oral. São pacientes que têm a presença de vários devices, como o próprio tubo orotraqueal, e são pacientes que têm alguma sequela neurológica. São pacientes que têm trismo durante o internamento, são pacientes que têm bruxismo, que apertam muito, têm espasmos de músculos mastigatórios. Então, para essa profissional, é extremamente difícil fazer a higiene oral. Atrelado a isso, as várias funções que uma técnica de enfermagem tem durante esse período de trabalho são imensas. Então, vários procedimentos para fazer, várias medicações para administrar do paciente, vários sinais vitais para registrar. Então, assim, é uma profissional que realmente já tem muitas atribuições dentro do seu trabalho. E fica difícil naqueles pacientes mais difíceis realizar uma higiene oral eficaz, tá? Então, a equipe de odontologia também pode dar esse suporte para os serviços que não têm uma técnica de saúde bucal. Se você está envolvido, né, na implementação de algum serviço de odontologia hospitalar, considere ter uma técnica de saúde bucal dentro desse ambiente crítico, certo? Eu sei que no primeiro momento passa a ser um grande luxo você ter uma técnica de saúde bucal envolvida na higiene oral dos pacientes críticos, mas se você, durante a confecção do seu projeto de implementação do serviço, se você tem essa possibilidade, vai ser muito benéfico você ter uma técnica de saúde bucal. Se essa técnica ela não pode estar envolvida na higiene bucal de todos os pacientes que estão internados em unidades críticas do serviço que você atua, através do estabelecimento de um protocolo de avaliação dos pacientes, você consegue priorizar aqueles pacientes que precisam de ajuda quanto aos cuidados bucais, quanto à higiene oral. E esses pacientes eles podem ser assistidos por esses técnicos de saúde bucal durante esse período de internamento.
e certamente isso vai trazer um impacto muito grande na saúde bucal dos pacientes internados em unidades críticas, ok? Então fica aí uma dica para vocês que estudam ou trabalham ou pretendem trabalhar em hospitais. As PAVs, né, as infecções respiratórias, especificamente as PAVs, são infecção comum, adquiridas em UTI, assim como infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário. Dependendo do perfil do hospital, são infecções realmente mais prevalentes, tá? E a incidência, ela pode ser de 10 a 20% dos pacientes assistidos em ventilação mecânica invasiva, tá? Claro que essa prevalência e essa incidência, ela também modifica de acordo com o centro e de acordo com os estudos, ok? Aqui são alguns critérios para diagnóstico desse tipo específico de infecção respiratória, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Dentre ele há sinais clínicos e sinais laboratoriais, tá? Então, temperatura do paciente, contagem de células vermelhas, as secreções traqueais, né, quanto à presença ou não de secreção purulenta, os parâmetros de oxigenação, os parâmetros de raio-x, né, de imagem, a progressão do infiltrado pulmonar, que também se vê na imagem, as culturas do aspirado traqueal. Então, assim, a gente tem aqui diferentes critérios que, por esse score, chamado CPIS, né, que é um tipo de score que pode ser utilizado por um determinado serviço de odontologia hospitalar, eu tenho aqui vários parâmetros que são pontuados, né, em scores para se determinar o diagnóstico de uma pneumonia associada à ventilação. O paciente, certamente, que tem esse tipo de pneumonia é um paciente que vai ficar mais tempo no hospital, vai passar mais tempo com o tubo orotraqueal. E isso para os gestores é muito importante, há um impacto direto no aumento de custos. Então, imagine que um paciente que vai ficar mais tempo internado vai ser um paciente que ele vai utilizar mais a infraestrutura do hospital, vai utilizar mais a equipe que o assiste, vai utilizar mais recursos do hospital, né? Vai precisar de mais exames laboratoriais, vai ficar mais tempo sob ventilação mecânica. Então, assim, diretamente e indiretamente, vai aumentar o custo por paciente, né? Isso impacta diretamente nos custos hospitalares, tá? E, principalmente, o aumento da taxa de mortalidade. Então, essa taxa de mortalidade, ela pode variar, né? Tem um range bem amplo e pode variar de 24% a 80%. E pacientes que desenvolvem PAV, esse tipo de pneumonia, eles têm 2 vezes mais chance de ir a óbito do que um paciente sem PAV, né? Então, isso é muito grave, é uma infecção extremamente grave que merece muita atenção. Então, o paciente às vezes interna por outro motivo, um pós-cirúrgico, uma pancreatite, e lá dentro desse ambiente hospitalar adquire esse tipo de infecção relacionada ao cuidado, à assistência à saúde, que é uma infecção hospitalar extremamente grave e tem 2 vezes mais chance de óbito do que um paciente que não tem PAV. Então, é realmente um tipo de infecção que merece bastante atenção pela equipe de saúde, e a presença do dentista pode ser determinante para a prevenção desse tipo de infecção, tá? Tratar a pneumonia associada à ventilação é um desafio clínico, um desafio também de recursos, de custo, considerando que, como já foi dito, a taxa de mortalidade ela pode chegar a 80%. E se tem visto que, como é uma infecção relacionada ao cuidado que a equipe tem com o paciente, que o hospital, que o serviço tem com o paciente, a melhor forma de tratar realmente é a prevenção, tá? Então, existem alguns pontos, existem algumas diretrizes nacionais e internacionais que recomendam alguns procedimentos que precisam ser feitos em um paciente que está hospitalizado, que está em unidade crítica, que está em ventilação mecânica, para prevenir
esse tipo de infecção respiratória. Então, eu trouxe aqui alguns procedimentos recomendados por vários órgãos internacionais de regulação de saúde. O mais conhecido deles aqui é o CDC, que é um órgão de regulação americano, tá? E aqui há alguns procedimentos para prevenir esse tipo de infecção respiratória. Então, nós temos aqui cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, avaliação diária da sedação com diminuição sempre que possível, profilaxia de úlcera péptica, que é a úlcera gástrica, higiene bucal, drenagem de secreção subglótica contínua ou intermitente, higiene das mãos e prevenção da colonização orofaríngea. Então, aqui são alguns procedimentos que são recomendados por esses centros de regulação internacional para se prevenir a PAV. Tá? Atentem que os dois procedimentos que são recomendados por todos esses centros são procedimentos simples, como elevação da cabeceira do paciente entre 30 e 45 graus. Então, através dessa elevação da cabeceira se previne refluxo de secreções gastrointestinais para a árvore respiratória inferior e higiene bucal, né? Então, são os dois procedimentos aí que são recomendados por esses 4 centros de regulação de saúde internacionais para a prevenção de PAV. Então, observem como a higiene bucal ela é bastante valorizada para a prevenção desse tipo de pneumonia, tá? Avaliar a sedação diariamente do paciente é importante, porque quanto mais cedo esse paciente for estubado, isso depende do nível de consciência, menos risco esse paciente tem, melhor para o paciente no que se refere à prevenção da pneumonia. Se o paciente desenvolver úlcera gastrointestinal, tiver sem nenhum tipo de proteção gástrica, esse paciente ele pode também passar mais tempo internado e sob ventilação mecânica. Secreção de aspirações sempre é fundamental, principalmente essa específica, né? A aspiração de secreção subglótica. Higiene das mãos é importante para qualquer tipo de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde e prevenção da colonização de orofaríngeo, que aí está também diretamente relacionada à higiene oral dos pacientes, tá? Trazendo para o órgão regulador de saúde do Brasil, que é a Anvisa, existem alguns procedimentos também recomendados, então lavagem das mãos, elevação da cabeceira 30 a 45 graus, monitoramento da pressão do cuff, que é aquele balonete, né, que se tiver desinsuflado, a possibilidade de microaspirações de secreções ou orais ou nasais ou gastrointestinais contendo bactérias é muito grande, é muito maior. Aspiração de secreção subglótica, troca do circuito do ventilador, que é aquele circuito que comunica o ventilador ao tubo endotraqueal ou à cânula de traqueóstomo. Evitar a reintubação, então essa avaliação da extubação ela tem que ser muito criteriosa. Se for uma extubação precoce, a necessidade de reintubação pode ser grande e isso aumenta também a possibilidade de desenvolvimento de pneumonia. Medidas que reduzam o nível de sedação, que é interromper a sedação diariamente, né, que seria o despertar diário. Os estudos mostram, né, que quando você faz esse procedimento de rotina, os pacientes são extubados mais precocemente, certo? Isso também previne esse tipo de infecção respiratória. E a higiene bucal também como uma medida importante para a prevenção desse tipo específico de infecção respiratória em pacientes de unidades críticas, tá? Então, por isso que a presença da odontologia é tão importante dentro do programa de prevenção de PAV, dentro dos bundles de prevenção de pneumonia associada à ventilação. Porque ninguém melhor do que a equipe de odontologia, e eu estendo aqui tanto ao cirurgião dentista quanto à presença da técnica de saúde bucal, é importante estabelecer esse protocolo de higiene bucal de forma satisfatória e eficaz. Não só estabelecer o protocolo, mas manter a vigilância sobre esse protocolo e, em alguns casos, executar esse protocolo de uma forma muito mais eficiente, tá? Aqui só ilustrando uma campanha de um dos hospitais que eu trabalho. Então, diante dessa busca de prevenir
as pneumonias associadas à ventilação, várias campanhas são feitas internamente, e aqui foi um exemplo de uma dessas campanhas, né? Então, 5 fatores aqui foram divulgados e foram intensivamente destacados como importantes para a prevenção desse tipo de infecção respiratória. Então, profilaxia de úlcera péptica, sedação interrompida, que seria o despertar diário, cabeceira elevada, profilaxia de trombose venosa profunda, que também é uma situação que pode ser comum se não for combatida dentro do ambiente hospitalar por causa da restrição do paciente ao leito, né? Falta de movimentação dos membros. Pode também ser um fator de aumento do tempo de permanência do paciente em hospital, em unidades críticas, tá? E a higiene oral sendo como um desses 5 procedimentos importantes para a prevenção desse tipo de infecção respiratória. Eu acho que uma das grandes dúvidas, né, que é de toda a equipe, inclusive novas equipes de odontologia que começam a se inserir dentro das unidades hospitalares, é como deve ser feita a higiene bucal dos pacientes internados, né? Especificamente aqui dos pacientes que têm risco de desenvolver infecção respiratória, que seriam pacientes das UTIs e das unidades de cuidados especiais que têm a possibilidade de desenvolver pneumonia associada à ventilação. Para esses pacientes, gente, o medicamento, digamos assim, a substância que vai participar da ação química para a higiene bucal mais recomendada é a clorexidina 0,12%, tá? De gluconato e de clorexidina 0,12%. Não só essa concentração, né? Concentração 0,2% e a concentração 2% se mostrou extremamente eficaz dentro dos estudos que a gente tem, que contribui significativamente para a redução desse tipo de infecção respiratória dentro das unidades críticas, tá? Então, pacientes em ventilação mecânica são pacientes que muitas vezes precisam da modalidade de ventilação invasiva, em que há a presença do tubo endotraqueal. São pacientes mais suscetíveis ao desenvolvimento de PAV, de pneumonia associada à ventilação. Os órgãos reguladores de saúde orientam diferentes procedimentos para prevenir esse tipo de pneumonia. Higiene oral é um desses procedimentos e a clorexidina usada na higiene oral para esses pacientes é determinante na redução desse tipo de infecção respiratória, tá? Então aqui só uma ilustração mostrando a nossa técnica de saúde bucal, realizando a lavagem das mãos antes da higiene bucal do paciente. Antes de fazer a higiene, observa-se aqui que o material ele é todo separado, então tem uma luva de procedimento, sonda de aspiração, escova, gaze, clorexidina e espátula de madeira. Então o material foi previamente todo separado para que a higiene bucal do paciente possa ser realizada. Necessita também ser avaliado a cabeceira do paciente, então aqui a gente observa que o paciente está com uma faixa de elevação de cabeceira entre 30 e 45 graus. Então, isso é fundamental que se observem esses procedimentos que são sugeridos pelas diretrizes internacionais e nacionais de prevenção, para que esse procedimento seja um procedimento que traga redução e não que aumente a incidência dessas infecções respiratórias. Mas esse procedimento de higiene oral, ele chega a aumentar? Ele pode chegar sim a aumentar. Então, existem até alguns estudos que eles perceberam que a higiene oral, o uso até mesmo da clorexidina, aumentou os níveis de infecção respiratória, né? Então, diante dos outros estudos que a gente tem, que na verdade levam a uma redução, a gente fica pensando quais são os fatores que podem contribuir para esse aumento. Então, eu fico imaginando que se a gente for realizar a higiene oral do paciente sem elevar a cabeceira do paciente ou perceber que essa cabeceira está realmente no nível recomendado, não verificar se o cuff está na pressão correta, não aspirar o paciente durante a higiene oral. Então, essa higiene oral feita de uma forma que não é recomendada, ela certamente pode aumentar a possibilidade de aspiração de bactérias
e atuar aumentando sim essa taxa de infecções e não reduzindo. Por isso que é muito importante respeitar realmente o passo a passo, o protocolo de higiene oral nesses pacientes. Então aqui são as 3 concentrações de clorexidina que são recomendadas, tá? Aqui mais a gente utiliza realmente a 0,12%, tanto no consultório quanto em hospital, que é uma solução bucal que também é bastante eficiente. Lembrar que a clorexidina é um antisséptico bucal de amplo espectro, tá? Com ação tanto bactericida quanto bacteriostática contra micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Então, é um medicamento que é um antibiótico, digamos assim, em solução que tem uma efetividade muito grande quando considerado diversos micro-organismos, não só bactérias, mas também vírus e fungos, tá? E que utilizada na higiene oral pode trazer realmente diferentes benefícios no controle de infecções respiratórias de pacientes internados, principalmente em unidades críticas, tá? A clorexidina 0,12% ela pode ser utilizada como solução bucal, que é o que eu tenho mais experiência, é o que eu utilizo nos 2 hospitais que eu trabalho, mas a formulação em gel também pode ser utilizada, tá? Então conheço alguns colegas que utilizam em alguns serviços também a formulação em gel, tá? Eu acho que é também uma forma bastante interessante, né? Considerando que a necessidade de aspiração vai ser menor no gel do que no líquido, tá certo? E o que é que a gente tem de evidência atual, né? A gente tem de evidência atual, que é um dos estudos, né? Uma revisão sistemática de uma base de dados muito respeitada, que é a Cochrane, estudos lá com um nível de evidência muito forte, né? Elas realmente sugerem que a clorexidina ela contribui para a redução, para o risco de desenvolvimento das pneumonias associadas à ventilação mecânica, tá? Então, na teoria, antes de eu atuar dentro dos hospitais, eu percebia que esses estudos realmente traziam, isso me embasava a justificar a presença da equipe de odontologia dentro dessas unidades críticas e com a experiência eu pude perceber que o uso da clorexidina é realmente eficiente, tá? Mas eu abro aqui um parêntese de que ter por si só a clorexidina disponível nos hospitais para a realização de higiene oral não é um fator determinante para a redução desse tipo de infecção hospitalar. Tão importante quanto a ação química da clorexidina ou de outros antissépticos bucais também que estão sendo bastante estudados e que também têm uma ação muito eficiente no controle do biofilme, né? Alguns antissépticos à base de óleos essenciais, por exemplo, como o próprio Listerine, né? São antissépticos que podem atuar de forma eficaz na ação química. Mas se não tiver associada a uma ação química, com ação mecânica bem eficiente, essa redução ela pode ser uma redução bastante pequena ou uma redução com limitações, tá? Então, por isso que é tão importante também a gente sempre estar atento aos agentes de remoção mecânica, tá? Então, alguns centros usam escova de dente, nos 2 centros que eu trabalho, eu uso escova dental. Existem centros que usam o suave, existem centros que usam apenas a gaze. Então, essa ação química ela vai ser fundamental para que se diminua muito a colonização de bactérias na boca dos pacientes e, consequentemente, a redução das pneumonias, ok? Aqui eu vou dar uma dica para vocês, para quem estuda ou para quem já trabalha a nível hospitalar ou pretende implementar um serviço de odontologia hospitalar. Existe o site da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é a AMIB, que é uma associação, um órgão da medicina que talvez o mais importante quando se fala de medicina intensiva, tá? E dentro dessa Associação de Medicina Intensiva Brasileira existe um departamento de odontologia, já há bastante tempo. E quando a gente entra no site,
dessa associação médica, lá em informação, quando a gente clica nessa aba, em recomendações, é possível a gente acessar algumas recomendações de higiene bucal em pacientes de UTI, certo? Que foram confeccionadas por esse departamento de odontologia. Então, há recomendações para higiene bucal em pacientes assistidos em UTI adulto. Há também algumas informações importantes do dimensionamento de quantitativo de dentistas, né, importantes no caso da implementação de serviços de odontologia hospitalar, especificamente em unidade de terapia intensiva. Então, tem um material aqui bem rico, tá? Para quem quer desenvolver algum documento institucional, algum POP ou algum manual, acessar essas informações que estão aí de fácil acesso podem ser de bastante benefício aí para vocês que pretendem ter esses documentos institucionais, tá? Então, esse POP é muito interessante, existem os objetivos, existem os materiais que podem ser utilizados para a realização da higiene oral, existe todo o passo a passo, então, detectar, por exemplo, cuidadosamente a presença de próteses antes de realizar a higiene, certo? Embeber a escova com solução de gluconato de clorexidina, existe toda a questão do posicionamento da escova. Então, para os procedimentos operacionais padrões, né, vocês podem ter como base para a construção de vocês, né, para a instituição que vocês estudam ou trabalham, acessar esse material pode ser bastante interessante e me foi muito útil para construir o nosso POP do hospital público que eu trabalho e privado também. Então, lógico que dentro desse POP você precisa adaptar para a sua realidade, então tem alguns componentes lá que, por exemplo, eu não tinha como padronizado no meu hospital, mas que eu pude substituir por outras substâncias e outros materiais, tá? Então, dê uma olhada nesses POPs, que é bastante interessante. No hospital que eu trabalho, por exemplo, a gente tinha saliva artificial, né? Então, perfil da unidade, pacientes idosos, pacientes crônicos, pacientes com bastante comprometimento da lubrificação, né, pela saliva. Então, são pacientes que a gente tinha saliva artificial para administrar e veio no nosso procedimento operacional padrão, que não tem no POP recomendado pela AMIB, pelo Departamento de Odontologia da AMIB, tá? Considerem, né, se vocês já ouviram falar dessa instituição médica, né, existe aí vários profissionais que trabalham na área de odontologia hospitalar que não concordam com a criação desse departamento de odontologia dentro de uma associação médica, né? E eu deixo isso um pouco de lado, essa questão política, mas para trazer realmente o que é que tem de material científico para que a gente possa melhorar o nosso cuidado aos pacientes, tá? A gente também, no hospital que eu trabalho, a gente tem um manual de higiene bucal, então a gente tem um POP que é para ser mais objetivo, mais direto ao ponto para pacientes de unidades críticas, tanto adulto quanto pediátrico. Mas a gente tem um manual geral de higiene bucal que seriam para todos os pacientes assistidos no hospital, não só de unidades críticas, né, mas as clínicas, as enfermarias, que são muitas vezes pacientes que até já conseguem fazer a sua própria higiene bucal, um manual que seja utilizado nos treinamentos e pela equipe de enfermagem, principalmente para adquirir mais conhecimento sobre os cuidados bucais dos pacientes internados, tá? Aqui são algumas ilustrações de momentos de treinamento com a equipe. Nessa ilustração, a equipe de enfermagem de uma UTI, a equipe de enfermagem de uma clínica médica ou de uma enfermaria, e um momento também mais lúdico aqui no auditório, onde tive o prazer de ter junto comigo a fonoaudióloga, que é uma profissional que trabalha muito diretamente com o dentista dentro das unidades hospitalares, e que foi uma atividade lúdica em que os técnicos de enfermagem, eles, nesse momento, eles faziam o transporte para se pôr no lugar de um paciente de uma unidade crítica, né?
Então, a forma como o profissional chega para fazer a higiene oral também é fundamental, né? Não é imaginar que aquele paciente que está em unidade crítica é um paciente que ele está totalmente desorientado, totalmente inconsciente. Então, a forma como a gente lida com esse paciente é importante para que a gente tenha sucesso também nos cuidados bucais. Às vezes, quando eu chego à unidade crítica, que eu converso com os profissionais de enfermagem e eu pergunto, o seu Manuel, vocês conseguiram fazer a higiene bucal dele? E aí alguns técnicos respondem, não, doutor, não consegui fazer a higiene bucal. Esse paciente ele não abre a boca, ele não colabora para fazer a higiene bucal. E aí é impressionante, quando eu chego, ou a técnica de saúde bucal chega para fazer a higiene oral, que a gente se apresenta, fala quem nós somos, a gente se comunica, dá um bom dia, dá uma boa tarde, pede para o paciente abrir a boca. É interessante como ele coopera, como ele abre a boca, né? Então, às vezes, esse paciente, apesar de parecer não estar consciente, orientado, muitas vezes ele está, mesmo com algum nível de sedação. Então, é importante se apresentar, é importante cumprimentar o paciente, explicar o que é que vai ser feito, que aí você consegue ter uma colaboração muito maior para a realização desse tipo de procedimento. Aqui alguns pacientes que já estão em fase ali de recuperação, que já estão ali com alta programada da UTI, né? Já vão para as enfermarias, então são pacientes que muitas vezes eles podem fazer a sua própria higiene oral, desde que seja de forma assistida, né? Já podem, inclusive, usar escova e pasta, porque muitos deles já não estão mais se alimentando por sonda nasointeral ou GTT, e sim por via oral mesmo, né? Então, é importante, nessa fase, considerar o uso da própria pasta dentária. Aqui mais um exemplo. Então, essa é a nossa técnica de saúde bucal, levando tanto o material para fazer a higiene bucal, como também ajudando na realização desse procedimento. Então, os pacientes melhoram a autoestima, é melhor para a saúde bucal deles, então oriento sempre para que esses procedimentos sejam realizados. Então, a gente não pode padronizar, generalizar que pacientes de UTI sempre vai ser clorexidina, tá? Então, tem pacientes que podem usar escova e pasta sim, e é importante que eles façam esse tipo de procedimento ainda durante o internamento, tá? Como eu disse para vocês, quando eu comecei a atuação hospitalar, a gente se baseia muito por estudos científicos, o que tem na literatura, né? Mas com o tempo a gente vai adquirindo experiência clínica e vai fazendo os nossos próprios estudos. Então, aqui é um acompanhamento de infecções respiratórias que a gente tem aqui de 2011 a 2019 no hospital público que eu trabalho, né? A equipe de odontologia começou a trabalhar em meados de 2014, né? Então, a gente tem aqui que a partir de 2015 houve uma redução significativa no número de infecções respiratórias associadas à ventilação mecânica, as PAVs, exceto em 2016, né? Em 2016 foi um ano bastante difícil, um ano de recessão e um ano que tivemos bastante falta de insumos na rede pública de atenção terciária à saúde, né? Então, especificamente no hospital que eu trabalho, alguns insumos básicos faltaram muito durante o ano, desde álcool gel até mesmo a clorexidina, que nos afeta diretamente para a realização de higiene bucal. E aí, na literatura, isso traz que outro fator relevante, né, para esse estudo em específico que aconteceu para haver uma quebra do bundle de prevenção de pneumonia, foi a falta de alguns insumos, como a clorexidina 0,12% para a higiene oral, tá? Então, isso pode afetar diretamente na incidência dessas infecções respiratórias. Quando a gente tira ali o ano de 2016, né, onde foi um ano que a gente teve muito problemas de abastecimento de alguns insumos, inclusive a clorexidina, nós temos um gráfico bem bonito, né, em que temos, antes da atuação da equipe de odontologia, uma densidade de PAV, né, em torno de 7, na média, e a partir de 2015 nós temos essa redução aí por volta de 40% a 50% nos níveis de infecção respiratória. Isso representa um impacto muito grande para o hospital, para a assistência,
para os custos e para as acreditações, né? Esses dois hospitais que eu trabalho, eles são acreditados, e aí os hospitais que buscam excelência, eles são, digamos assim, eles solicitam auditoria desses órgãos que estão associados às acreditações, e eles avaliam diversos parâmetros assistenciais, né? Desde segurança, desde taxas de infecções respiratórias, entre outros, né? E eu lembro bem que nas acreditações, né, principalmente quando essas infecções começaram a reduzir, a equipe de odontologia, inclusive, ela foi destacada como um ponto forte nas acreditações, né? Esse serviço existente tanto nas unidades críticas quanto no atendimento domiciliar também, que é um dos serviços que a gente atua dentro desse ambiente. Então, serviço de odontologia, né, dentro dos bundles de prevenção de PAV, impactam diretamente na redução dessas PAVs, diminuição do tempo de permanência no hospital e diminuição da taxa de mortalidade, que é o mais importante. E também impacta nos custos hospitalares, ok? Quando a gente vai conversar com os gestores, né, para a gente justificar a presença de serviços de odontologia, é natural que esses gestores eles pensem muito em custos, né? Então é importante a gente também levar alguma informação nesse sentido. Nesse estudo, por exemplo, além dos parâmetros assistenciais, né, de, por exemplo, duração média do tempo de intubação bem menor nos pacientes que não desenvolveram PAV, né? Então, 10,1 dias no paciente com PAV, 4,7 dias em pacientes com PAV nesse serviço em específico, né? Duração, tempo de permanência na UTI, 18,5 dias em pacientes com PAV, 8 dias em pacientes que não desenvolveram pneumonia. Duração média de hospitalização, 26 dias em pacientes com PAV, 14 dias em pacientes com PAV. Além desse impacto direto na assistência, né, nesse caso aqui, tempo de intubação, tempo de permanência na UTI, tempo de permanência no hospital, esse trabalho trouxe um impacto nos custos por paciente. Tá? Então, custos em pacientes que desenvolveram PAV, o custo médio foi em torno de $76 mil. E custo de um paciente que não desenvolveu PAV, cerca de $41 mil. Então, a diferença é de $35 mil. É uma diferença assim, bastante significativa quando se considera os custos hospitalares. Aqui outro estudo, um estudo, na verdade, europeu, tá? Em que, além de dados assistenciais, né, demonstrando aqui uma taxa de mortalidade de 80% em pacientes que desenvolveram PAV, trouxe também uma ideia da economia que a redução dessas infecções respiratórias traz, né? Então, o custo médio diário em pacientes sem PAV, cerca de 2.300 euros. Custo médio diário em pacientes com PAV, cerca de 6.000 euros, né? Então, o custo médio 3 vezes maior de um paciente que desenvolve pneumonia em comparação ao paciente que não desenvolve essa infecção respiratória. Esse trabalho também vai de encontro aos trabalhos anteriores e também mostra que a redução dessas infecções respiratórias estão diretamente envolvidas nos custos, né? Nesse estudo em específico, a economia foi em torno de $40 mil. Então, são estudos bem importantes aí que podem ser atrativos para os gestores. Então, quando você quer ampliar o serviço ou você quer implementar um serviço, justificar a presença de dentistas, é importante ter esses dados da literatura que chamam bastante atenção, certo? Construir evidências científicas é muito importante dentro do serviço, né? Então, quem trabalha em odontologia hospitalar tem que ter essa contribuição acadêmica de pegar os seus dados, gerenciar indicadores, propor estudos científicos dentro das unidades para que a gente crie mais evidências científicas, evidências fortes, que disseminem a importância da presença da equipe de odontologia dentro dos serviços. Reduzir pneumonia associada à ventilação é reduzir a taxa de mortalidade, que é o nosso grande foco. A gente concentra a nossa grande energia para realmente diminuir a quantidade de mortalidade, reduzir o tempo de internação do paciente, isso
diminui a fila de espera. A gente sabe que principalmente no sistema público, mas também no sistema privado, a gente tem uma concorrência muito grande por leitos de unidades críticas. Então, quando aumenta a rotatividade dos pacientes nessa unidade, a gente tem uma fila de espera menor e reduzir a quantidade de pneumonias está associada a isso. E a redução dos custos com internamento hospitalar. Então, ter a equipe de odontologia em serviços hospitalares é, na verdade, uma economia e não um custo, tá? Se pergunta muito quem é que vai pagar essa conta, tá? Quem é que vai realmente repassar o dinheiro para uma equipe de odontologia para que seja sustentável, né? Principalmente nos hospitais que não são de operadoras de saúde, né? Que na verdade tem repasse de operadoras de saúde, é bastante difícil você criar uma logística realmente de que seja viável ter uma equipe de odontologia. Então, é bastante importante discutir com os gestores essa viabilidade e esse investimento, muitas vezes, do hospital é um investimento e não um custo quando se considera a redução de custos com o internamento hospitalar, associada a isso, mais importante, redução na taxa de mortalidade dos pacientes, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem para a gente discutir, e vejo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço, tá? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.